Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo profético super avançado. Aqui no nosso canal, A Voz de Ezequiel 9. A Voz de Ezequiel 9, um canal dedicado para ensinar o povo de Deus das grandes profecias bíblicas, grandes e maravilhosas profecias para os filhos de Deus. E o título do nosso tema de hoje está no livro de Gênesis capítulo 28. A gente vai falar sobre a primeira profecia que fala sobre a dispersão do povo de Deus nos quatro cantos da terra. A dispersão dos filhos de Israel, no caso, né? Em Gênesis capítulo 28, cada vez que tu fala desse capítulo, quem faz seu ano bíblico vai lembrar do sonho de Jacó, a escada, né? A base da escada estava aqui e o topo alcançava o céu. Essa escada, lógico, é Jesus. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição e agora a intercessão no santuário celestial, ele une o céu com a terra. E também, da maneira vertical, une o céu e a terra, e da maneira horizontal, ele une todos os seres humanos, ok? Todos os filhos de Deus. Amém? Então, hoje a gente não vai entrar nos detalhes dessa escada, vamos focar sobre a profecia, né? A palavra de Deus a Jacó naquela noite, naquele sonho, né? Vamos ler Gênesis capítulo 28, verso 12 até o verso 17. Mas antes de entrar no nosso estudo de hoje, vamos fazer uma breve oração e entregar esse maravilhoso estudo nas mãos de Deus. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter a Bíblia, a palavra dos profetas nas nossas mãos, ao nosso alcance, para que possamos analisar, estudar, examinar todas essas profecias, para que, pela Tua palavra, sejamos bem alimentados com alimento sólido. Obrigado por ouvir essa oração, derrama uma bênção sobre nós, ilumina a nossa mente, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Vamos agora entrar nessa primeira profecia sobre a dispersão do povo de Israel. Gênesis capítulo 28, verso 12, diz assim: E ele sonhou, e eis uma escada que estava posta sobre a terra, e seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente. Lembrando o contexto desse sonho, é a noite quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, depois de tê-lo enganado. Esaú ficou furioso. Então seu pai e também a sua mãe mandou ele para ir na casa da parentela de Rebeca, para Labão, e aí ele ficou uns 20 anos aí, casou com as duas filhas de Labão, e aí nasceram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Esse é o contexto, Jacó fugindo da sua casa, né, da terra prometida, para ir lá para Labão, lá o tio dele, né? E aí Deus fez essa promessa: a terra em que estás deitado, a terra de Palestina, a nossa terra, a minha terra, tá? Terra do povo de Deus, amém? E a terra do Senhor também. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Lembrando, meus irmãos, cada vez que eu falo da terra prometida, eu fico emocionado, né? Porque mesmo depois do milênio, depois dos 1000 anos de férias com Cristo, a nova Jerusalém vai descer onde está a velha Jerusalém hoje, no Monte das Oliveiras. Sabiam disso? Então, leia o final do grande conflito, né? Você vai ver essa profecia, esse acontecimento. E também em Zacarias capítulo 14, né? Então, não se deixe enganar por pessoas que vão dizer para ti que Palestina, Jerusalém não tem nada a ver com você. Talvez não tem nada a ver com eles, tá? Com eles. Mas para o povo de Deus, o Israel de Deus, tem todo a ver. Tem todo a ver. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Amém. E Ellen White diz:
na revista adventista Review and Herald, 9 de março de 1905. Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. E esses 144 mil são das 12 tribos de Israel, segundo Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8. E Tiago diz que essas 12 tribos estão dispersas no exterior. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Ok, eu acabei de falar para vocês a última vez que a palavra de Deus menciona que as 12 tribos estão dispersas. Essa foi a última vez, Tiago. Tiago é depois de Hebreus, né? Então eu vou falar para vocês hoje a primeira vez que foi mencionado que as tribos de Jacó, a semente de Jacó seria espalhada nos 4 cantos da terra. Ok? Isso vai ser a primeira vez. Bora ver agora no verso 14. Ok, Deus falando com Jacó, no seu sonho, naquela visão, né? Naquele sonho noturno, né? Diz assim: a terra em que estás deitado, verso 13, última parte do verso 13. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a verso 14 diz, que é o nosso tema de hoje, o verso chave de hoje. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lembrando, quando Deus deu essa visão, esse sonho para Jacó, Jacó nem tinha casado, Jacó era um moço, fugindo da casa dos seus pais. Ele não tinha nem conhecido nem Lia, nem Rebeca, não tinha filho. Porém, Deus profetizou que ele, Jacó, a semente de Jacó, semente de Israel, lembrando que Jacó é Israel, amém? Você acredita que Jacó é Israel? Lógico, né? Porque o nome foi mudado de Jacó para Israel depois de passar a noite da angústia, que nós vamos passar também. Vamos passar pela noite, para o tempo da angústia de Jacó. Todos os adventistas conhecem isso, sabem disso. E essa noite da angústia está em Jeremias capítulo 30, verso 7. Ok? O tempo da angústia de Jacó. Então, voltando para o nosso tema, quando Deus falou isso para Jacó, Jacó nem tinha filhos. Nada de filhos, nem tinha casado. Porém, Deus profetizou que a semente dele seria espalhado, seria como pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Ok? E sabemos que Jacó não foi espalhado, Jacó no seu tempo, ele não foi para norte, sul, oeste, não. Os filhinhos de Jacó lá, os 12 filhos dele, e Diná, que é a única mulher que ele tinha, a única filha, né? Não foram literalmente espalhados esses 12 ali. Porém, mais tarde, a semente de Jacó estaria, né, segundo a profecia, estaria espalhada, a semente, por todos os cantos. Isso foi a primeira vez que a palavra de Deus mencionou isso aí. Que Jacó estaria espalhado nos 4 cantos da terra, né? E hoje, Tiago diz que realmente se cumpriu isso. Se cumpriu, a semente de Jacó está espalhada. Quer ver que se cumpriu essa profecia de Gênesis capítulo 28, verso 14? Quando Jacó ainda nem tinha filho, não tinha ninguém como filho, não tinha. E ele seria espalhado, a semente dele, né? E tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E Tiago capítulo 1 vai provar que essa profecia de Gênesis capítulo 28 se cumpriu. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Essa é uma prova. Outra prova que nós temos aqui no Novo Testamento é que o selamento dos 144 mil seria realizado nos 4 cantos da terra. Verso 7. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé,
nos 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste, oeste, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E depois foi dada a ordem, dizendo, não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, mostrando realmente que a profecia de Deus aí, que Deus deu para Jacó, num sonho, né? Gênesis capítulo 28, verso 14, se cumpriu. E que a semente de Israel está nos 4 cantos. E dessa semente, desses remanescentes de Jacó, Deus vai selar 144.000 deles. Ok? É simples. As pessoas dizem, não, essas tribos não existem mais, foram extintas. Eu quero que vocês provem pela Bíblia e pela história que as tribos de Jacó foram extintas. Ninguém pode provar isso. É um esforço vão de alguns teólogos na Igreja de Deus, querendo dizer que essas tribos não existem mais. É como se fosse dizendo que a Bíblia está mentindo. Deus vai selá-los. Selar 144.000 no meio deles e muitos que não vão fazer parte dos 144.000, que são também da semente de Jacó, vão se juntar à Igreja de Deus durante o alto clamor, com certeza, meus irmãos. Eu tenho certeza absoluta de que muitos de outras denominações, de outros países, são semente de Abraão. São semente de Abraão, são semente de Jacó. Ok? Tanto físico, de sangue, porque é impossível que a semente das outras tribos gentílicas sobreviveram no tempo, né? Chegaram até nós, e que a semente de Israel não exista mais. Isso é absurdo, porque quem existe hoje vem de algum parente, de algum antepassado no passado. Somos descendentes de alguma raça, de alguma tribo, talvez nem todos de Jacó ou de Israel, talvez de uma tribo gentílica, de Jafé ou de Cã, sabe? Então não vá nessa ideia de que as tribos de Jacó não existem mais, foram extintas, como falou um grande teólogo adventista. Ele era, não sei se até hoje ele é diretor do Centro White, estava lendo um artigo sobre as 10 tribos, dizendo que essas tribos foram extintas. Não, isso é mentira. Não foram extintas. Foram assimiladas pelas nações gentílicas. Mas lembrando que o teu pai você é. Se teu pai foi da tribo de Jafé, você é um jafetita. Você não muda nada. Então, se meu avô era de Israel, casou, tem filhos, os filhos dele também é de Israel, e eu sou agora o filho de seus filhos também é. Somos descendentes de alguma tribo, de alguma raça. Isso é claro, meus irmãos, de alguma raça. Ok, por que estou falando isso? A primeira vez que Deus falou que as tribos de Jacó seriam espalhadas foi em Gênesis capítulo 28. Agora em Deuteronômio capítulo 28, por coincidência, é o mesmo capítulo, né? O mesmo número de capítulo, né? Deuteronômio capítulo 28, versos 63 e 64, e Moisés vai profetizar também sobre essa dispersão. E acontecerá que assim como o Senhor se alegrava convosco para fazer-vos bem e multiplicar-vos, também o Senhor se alegrará sobre vós para vos destruir e vos reduzir a nada. E sereis arrancados da terra que fostes a possuir, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servirás outros deuses que nem tu, nem teus pais conheceram, até mesmo madeira e pedra. Então claramente vemos que a profecia que está em Gênesis capítulo 28 é repetida em Deuteronômio capítulo 28. É repetida. Oh, meus irmãos,
Agora, qual é o plano de Deus? Nós provamos que eles estão espalhados. Provamos que a própria Bíblia diz que estão em dispersão, foram dispersas entre todos os povos da terra. Deuteronômio capítulo 28, verso 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, norte, sul, leste, oeste, né? Repetindo a profecia de Gênesis capítulo 28. Agora, o que diz Isaías? Isaías capítulo 11, veja só o que diz a palavra de Deus. Qual é o plano de Deus agora? Estão espalhados, está lógico que está espalhado. Agora, o que Deus vai fazer? Deus diz que vai recolhê-los, que vai reuni-los desde os quatro cantos da terra. Isaías capítulo 11, verso 11. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, que são as 10 tribos, e ajuntará os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. Deus diz que vai juntá-los. Você crê nessa profecia? Amém? Amém? Se você crê. E misericórdia se você rejeita. Você sabe que tem muitos pastores que não creem nisso aí? Pastores adventistas, inclusive. Infelizmente. Nós provamos que foi profetizado que eles seriam espalhados. Provamos pela Bíblia que ainda estão espalhados quando Tiago escreveu a sua carta. As 12 tribos dispersas. Muitos dizem que essas tribos lá mencionadas em Tiago é simbólica, figurativa. Figurativa de quê? Simboliza o quê? Não são 12? Não são mais Israel? Não são mais tribos de Israel? Até onde os homens vão chegar para tentar falsificar a palavra de Deus? E quando você chega em Apocalipse, dizem que essas tribos também não são tribos reais, não são de Israel. Israel não existe mais. Absurdo! Claro que sim. A palavra de Deus permanece e a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que Deus vai selar. E até na Nova Jerusalém vai ter 12 portas, que são os 12 nomes das 12 tribos de Israel. E aí, que são literais, a cidade também tem 12 fundamentos, que são os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Está claro? Não é simbologia aí, é coisa clara. Então aqui a Bíblia profetiza que Deus ia recolhê-los desde os quatro cantos da terra. Finalizamos o nosso pequeno estudo, está escurecendo, né? Finalizamos o nosso pequeno estudo agora com a profecia de Jeremias. Antes de ir para Jeremias, eu vou ler os versos 15 e 16 de Isaías aqui. Isaías capítulo 11, 15 e 16. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, e ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo em pé enxuto, e haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Síria, como ocorreu a Israel no dia em que ele subiu da terra do Egito. Da mesma maneira que na saída do Egito, Deus secou o Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho, secou, 40 anos depois, com Josué, secou o Jordão. Deus está dizendo que agora, para o remanescente do seu povo, ele vai ajuntá-los não do Egito, mas dos 4 cantos da terra, o verso 12, dos 4 cantos da terra, mostrando que a profecia de Gênesis capítulo 28 se cumpriu, foram espalhados. E tu será espalhado, norte, sul, leste e oeste. Agora Deus diz que vai ajuntá-los. E ajuntando-os dos 4 cantos da terra, ele vai fazer o mesmo milagre, secando mares e rios. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu sei que ele vai fazer. E isso não é ir para o céu, porque indo para o céu, Deus não tem mares, não tem rios aí para secar. Não tem, meus irmãos. Isso é o ajuntamento do Filho de Deus antes da volta de Jesus, para Deus levá-los no seu refúgio, para não receber as pragas que vão cair. Inclusive, Deus vai tirá-los até as ilhas do mar, né, que diz aí. Deus vai resgatá-lo até das ilhas do mar, ok? E sim, no verso 11, de Sinar, de Amate e das ilhas, as ilhas.
E as pessoas que não têm como pagar um avião, como pegar um bote para atravessar esses mares? O verso 15 diz, vai secar. 7 riachos, 7, número 7 é símbolo da completude, é perfeito. Todos os tipos de braço de mar, de rios, Deus vai secar para que o seu povo passe. Isso é fé. Se você não acredita, não tem fé. E se você não acredita que Deus possa fazer isso agora para nos levar para a Terra Santa, como profetizou nos profetas, dizendo que é impossível, como a gente vai poder voar para viajar milhões e milhões de quilômetros até chegar no paraíso? Oh, meus irmãos. Agora Jeremias 23. Jeremias capítulo 23 diz assim: portanto, eis que vens dias, diz o Senhor, em que eles não mais dirão, o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, porém dirão, o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Eles não mais vai falar do primeiro êxodo, de Gênesis capítulo 15, 14 e 15. Não, e não vai falar do primeiro êxodo, de Êxodo capítulo 14 e 15. O grande livramento no primeiro êxodo. Eles não vão mencionar isso, mas eles vão mencionar do segundo, onde Deus vai tirar toda a semente de Israel de todas as regiões. Norte, sul, leste, oeste, como diz Isaías. Jeremias repetiu as palavras de Isaías. Agora vamos ver em Zacarias. Você pode estar duvidando, dizendo, oh, será que vai ser isso mesmo? Irmãos, vai acontecer uma coisa dessa. Pode duvidar o teu pastorzinho do distrito que você mantém com dízimo e oferta santo do Senhor, que contradiz essas profecias, diz que eram profecias clássicas, isso não vai acontecer. Eles falam isso, que isso foi para o povo de Israel lá no passado, que não tem nada a ver agora. O povo pecou, Deus não conseguiu realizar essas promessas, eram promessas condicionais. E eu quero ver nessas promessas aí que acabei de ler, cadê a condição? Eu estou lendo, mas não vejo condição aqui. Ele não diz se vocês forem fiéis, se vocês fizerem, não tem condições aí. Mas os falsos mestres de hoje, na igreja de Deus, botam condições onde não há condições. Não tem condições. Isaías 11 não diz se vocês fizerem, se vocês fizerem, eu vou fazer. Não. Me falou que vai realizar. Cabe a você ter fé. Agora, quem não quer, quem não crê, quem não acredita, lógico que não vai participar dessa gloriosa promessa, aleluia. Logo, não vai participar, mas a promessa se cumprirá com os fiéis, aleluia. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É uma promessa maravilhosa. E as nações vão ver isso. As nações vão ver isso. Vamos agora em Zacarias capítulo 8. Você vai ver em Zacarias que essa promessa que Zacarias vai repetir, Zacarias capítulo 8, verso 4. Assim diz o Senhor, velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada um com o seu cajado na sua mão por causa da sua muita idade, mostrando pessoas velhas, idosas. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso, ou seja, impossível, né? Maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo, remanescente, do remanescente desse povo, nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos. Ou seja, se isso parece impossível ao remanescente desse povo naqueles dias, será que vai ser também impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do leste e do oeste. Da terra do leste e do oeste. No primeiro êxodo, Deus salvou seu povo da terra do sul, Egito. E quando Zacarias estava descrevendo essa profecia, Deus salvou seu povo da terra do norte. Para que o povo de Deus agora, nos últimos dias, não tenha nenhuma dúvida de que vai ser algo novo, que nunca foi realizado, algo que ainda quando tem velhinhos e velhinhas,
Não na nova terra, nem na nova Jerusalém, não haverá velhinhos andando com cajado, velhinhas andando com cajado. Para que não haja nenhuma dúvida de que não foi na terra do sul, que é o Egito, nem na terra do norte, que era a Babilônia, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Deus vai fazer algo novo, vai salvar o seu povo da terra do leste e do oeste. E os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor. O segundo êxodo vai ser realizado, vai se cumprir. Vai se cumprir? Oh, meus irmãos, você é adventista do sétimo dia, não pode perder esse glorioso evento. Não se deixe enganar com pastorzinhos, com faculdade lá na UNASP, nem outras faculdades adventistas, que vêm para combater essa promessa, essa mensagem. Inclusive, Ellen White diz que esses profetas escreveram menos para o seu tempo, menos para o tempo deles, e mais para o nosso tempo, de maneira que as profecias deles têm utilidade para nós. Ou seja, essas promessas proféticas em Zacarias, Jeremias, Isaías, foram mais para nós do que para eles. Onde está escrito isso? Mensagem Escolhidas, volume 3. Escreve aí no teu caderno. Escreve aí. Porque você tem que enfrentar a heresia com a palavra de Deus. Quando um pastorzinho vem para dizer que isso não tem nada a ver com você pode dizer: pastor, eu respeito sua opinião, respeito o seu grau de estudo, mas eu vou me curvar e obedecer, assim diz o Senhor. E você tem que dizer onde está escrito. Mensagem Escolhidas, volume 3, página 338. 338. Os profetas escreveram menos para o tempo deles. Menos. E mais para o nosso tempo. Agora a nova teologia adventista diz que as profecias deles eram condicionais, tal, e o povo pecou e o Senhor não conseguiu realizar essas promessas, fazendo do Senhor um mentiroso. São eles os mentirosos, não o Senhor Deus. Misericórdia, Senhor. Aqueles que se levantam com assídios do Senhor são os mentirosos, e o Senhor Deus é o Deus da verdade. Por isso Zacarias diz: e vocês serão, e eu serei seu Deus em verdade e em justiça. Aleluia! Glória a Deus por isso eu estou cheio de alegria e de energia, sabendo que essas profecias vão se cumprir. E por isso Zacarias colocou 2 pontos cardeais que nunca aconteceu uma coisa assim. Leste e oeste, porque no sul foi o Egito, no norte foi com Babilônia. Leia a sua Bíblia, adventista do sétimo dia, leia a sua história. A história da Bíblia é a sua história. Não se deixe enganar por falsa teoria, heresia, com pessoas que vêm com palavras suaves, bem educados, só para te enganar, para tirar você da rota dos profetas e colocar você nas trilhas deles. Oh, meus irmãos, acorde, Laodiceia. O povo está dormindo. Estudar o 9º capítulo de Ezequiel. O 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão, literalmente, porém o tempo passa, o povo está adormecido. Está dormindo o povo. A profecia se cumprindo. Está em cima de nós. E como está o povo? Me diga como está o povo. Está nem aí. Mas eu sei, glória a Deus por isso, foi profetizado que haveria um povo que ia acertar todas as profecias da Bíblia e que ia manter a Bíblia só como base de todas as doutrinas e base de todas as doutrinas e normas de todas as reformas. Oh, meus irmãos, estudem sua Bíblia. Estamos vivendo um tempo perigoso, onde a verdade é chamada de mentira. Por exemplo, eu estou sendo perseguido, dizendo que essa mensagem que prego não tem nada a ver com a palavra de Deus, é heresia dos davidianos, é cuidado, Leonel infiltrado. Misericórdia, meus irmãos. Eu estou aqui para mostrar para você a palavra dos profetas, e como eu sou estudante dos profetas, é lógico que eu seja perseguido
por falsos profetas, por falsos mestres que não acreditam. Mas eu sei que você que está ouvindo essa mensagem, você não será um falso profeta. Você não vai seguir a palavra de um homem, seja ancião de igreja, pastor, seja quem for. Você tem que colocar a palavra de Deus acima de tudo. Por isso o lema, o objetivo da reforma diz sola escritura. Sola escritura. Escritura. Somente a Bíblia. Bíblia, Bíblia. Pastor, onde está escrito? Ministro Leonel, onde está a base que você está dizendo? Eu mostro para você. Eu mostro, provo pela Bíblia. Eu não vou seguir até as minhas próprias inclinações e ideias. Eu tenho que seguir, assim diz o Senhor. Zacarias capítulo 2, eu vou terminar assim, dizendo, verso 5, Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, para Sião, um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam, fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois espalhei pelos 4 ventos, 4 cantos. Deus espalhou pelos 4 ventos. Está escuro, não pode ver agora mais. Pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor, escapa, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. A menina do olho do Senhor é aquele ser povo, o povo que Deus vai ajuntar, não o povo que está rejeitando. Muitas vezes dizem assim, a igreja do Senhor, a igreja adventista, é a menina dos olhos do Senhor. Amém. Mas qual é o contexto disso aí? Qual é o contexto? O povo que Deus vai ajuntar em Jerusalém. É assim que está em Zacarias. E isso não é a Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém não vai ter um muro de fogo em redor. Não tem um muro de fogo em Nova Jerusalém. E aqui Deus vai colocar um muro de fogo, um muro de proteção. Amém? Oh, meus irmãos, cantai, verso 10, cantai alegremente, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Agora, verso 12. Então o Senhor lhe dará Judá na sua porção, na terra santa, e escolherá novamente Jerusalém. Cala-te, ó toda a terra, diante do Senhor, porque se levantou da sua santa habitação. Tudo isso vai se cumprir agora nos últimos dias, meus irmãos. Deus abençoe, não dá mais para falar, está escuro agora, mas que o Senhor possa nos abençoar e possamos ficar com o assíduo do Senhor na sua santíssima palavra, seguindo a santíssima palavra de Deus, não as teorias de homens, não inspirado pelo Espírito Santo. Até a próxima apresentação e que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês. Amém.